moçadinha. Dá um salve aí, por favor, para o Mário inicialmente aí, por favor. Viu? Gente, é o seguinte. Nós estamos hoje fazendo essa aula inaugural de um projeto que tem tudo a ver, tem a cara do Mário, tem o DNA dele, na verdade, a digital dele, em todo o processo desse projeto que nós estamos desenvolvendo. Beleza? Como nós falamos na quarta-feira, a gente contou a história, né, Mário? A gente contou a história desse projeto, desde 2013, 2014, que vem se desenvolvendo, várias tentativas, vários formatos a gente tentou, e acabou que esse formato só se consolidou a partir do protagonismo dos alunos, a partir do momento que eles, através das comissões, assumiram esse processo e ajudaram a conduzir. Então, moçada, é o seguinte, todos os professores que vão participar, eles são convidados, tá? A gente faz o convite, por meio dessas comissões, a gente faz o convite, e os professores aceitam. Normalmente, alguns até brigam para aceitar, entendeu? Até brigam para poder participar, inclusive, tá? E hoje nós estamos com um convidado especial para fazer essa aula inaugural para nós, que é o professor Mário, que tivemos a felicidade de compartilhar com ele a vivência profissional aqui no IF Campus Uberlândia. Hoje ele não está mais no Campus Uberlândia, está no Campus Uberaba, e concluindo o doutorado dele agora na Europa, lá fazendo um trabalho em Portugal. E é um prazer muito grande, Mário, ter aqui você presente conosco, sabe? A expectativa dos alunos foi enorme. Quando na nossa comissão, a gente mencionou que você poderia fazer isso para nós, acho que foi emocionante, né, inclusive. Então, estamos muito felizes dessa possibilidade de te ouvir. Acho que essas pessoas querem e precisam te ouvir, inclusive, tá? E você vai ter aproximadamente aí 1 hora mais para falar, depois você abre para discussões, ou então estabeleça com os alunos a dinâmica que você achar que é melhor. Então, você fica à vontade. Nós temos uma comissão, nós temos a comissão de infraestrutura, que está toda aí disponível para você, se precisar. Temos outro pessoal que está conduzindo o restante do processo aí. Então, se precisar de alguma coisa, você pode me chamar, pode chamar a comissão, e é com você aí, tá? Fique à vontade para estabelecer a interação que você achar que é melhor. Então, obrigado pela presença e ótima conversa com os alunos. Show. Tem alguém levantou a mão aí? Alguém quer dar um... Boa tarde, Mário, tudo bem? Boa tarde, Thales. Em nome da comissão de apoio, só gostaria de combinar com você já como que você prefere as dúvidas. No meio da aula interrompendo ou vai jogando no chat e no final você responde? Eu combinei algo mais ou menos como uma apresentação, tá? Então, eu acredito que... o Arsênio latiu aí, agora, parece. Eu acredito que... eu vou fazer uma primeira parte, aí depois aí eu abro a câmera, volto a olhar para vocês e a gente conversa, pode ser? Certinho, então aí pode vocês ser. Anotam, perguntam no final, e se alguém colocar pergunta no chat, aí depois lê para mim. Certinho, a gente vai fazendo essa noção, tá? Eu vou só testar aqui se eu consigo colocar de um jeito que eu vejo vocês também. Porque se eu entrar no meu celular, ele dá pau no som. Deixa eu ver aqui, peraí. Vocês estão vendo tudo embaralhado aqui, né? Isso. Tá. Então, peraí. Pode ir falando aí, alguém levantou a mão aí também. Oi, Mário, fui eu que levantei a mão. Esse. Antes de tudo, queria te falar uma coisa. Pode falar. Feliz Natal! Feliz Natal, hã? Quem lembra, hein, gente? Primeira aulinha, hein? Quem lembra, hein? Primeira aula de vocês no ano de 2022, no longínquo ano de 2022, eu entrei na sala e disse Feliz Natal, todo mundo ficou olhando com cara estranha para mim. E aí, então, a gente está aqui no ano de 2024 e vocês são todos teazadas já, hein? Dói, né? Passa muito rápido. Lembra que eu mandei vocês fecharem o olho lá no primeiro dia e falei que depois vocês iam abrir o olho assim, vocês iam estar no terceiro? Então, chegou. E essa turma é a turma que eu prometi, vai ir na aula da saudade, né? Então, isso mesmo, espero que você vá. Minha promessa é dívida, eu já vou ter voltado para o Brasil e estarei lá, se eu for convidado, né? Não sei se vou ser convidado. Mas você já está convidado, você é o primeiro convidado de todos. Então tá bom. Eu vou
eu vou fazer o último teste para tentar, porque está dizendo assim, ecrã inteiro. Eu não faço a menor ideia do que é um ecrã, mas eu vou tentar aqui. Ó. Se eu colo... Aqui vocês estão vendo a minha apresentação? Isso. Isso? Tá. Então eu vou só parar de compartilhar para eu começar, tá bom? Eu acredito que a minha fala deve durar 1 hora mais ou menos. Se por acaso parar o som e tal, me falem, tá? Porque eu vou ficar olhando para a tela, tá? A tela de apresentações e tal. Eu não consigo ler o chat, não vou conseguir ler o chat. Então, assim, primeiramente eu queria dizer que eu estou muito emocionado, de verdade, tá? Eu estou tendo uma experiência muito diferente aqui na Europa, eu tive essa oportunidade, passei no edital da CAPES, e agora eu sou doutorando da Universidade do Minho, aqui em Braga. E vai ser a primeira aula que eu vou dar aqui na Europa, tá? Então, eu queria saber que vocês continuam muito especiais na minha vida. A primeira aula que eu vou dar aqui fora do Brasil. Então, é marcante, e é marcante a gente pensar que é de um projeto que eu tenho tanto carinho que ele só funciona a partir do protagonismo de vocês. Ele só existe pelo protagonismo. Cursinho por cursinho a gente nunca faria. Tanto é que a gente nem fala cursinho, a gente fala IPS. É um projeto que teve muita história, e eu sei que vocês falaram bastante sobre isso, e eu fico muito, muito feliz mesmo de estar aqui colaborando um pouquinho com vocês, tá? Espero poder ajudar nessa caminhada. Eu sei que estamos passando um momento difícil, né, de greve por aí, mas saibam, eu tenho certeza que vocês sabem a importância disso. Eu sei a barra que é isso acontecer no terceiro de vocês, tá? Mas eu tenho consciência de que vocês entendem a importância disso e como que isso pode, inclusive, melhorar a própria estrutura para vocês mesmos. Mas não desistam, vocês estão aqui e esse projeto acontece mesmo nessa situação, é mais um motivo de orgulho. E mesmo não estando aí, eu estou totalmente à disposição, tá? Do que vocês precisarem. Eu escolhi um tema hoje muito difícil, muito complicado, que é exatamente falar sobre como é estudar história no século XXI, em 2024. Então, é uma aula meio interdisciplinar, sabe? Ela não é uma aula de conteúdo, de história, mas eu até nomeei ela como a história na era da pós-verdade, né? Porque nós estamos vivendo uma era, nesse momento, em que eu só estou falando com vocês por causa da tecnologia, eu só estou falando com vocês e tendo essa possibilidade pelo que o universo tecnológico nos proporciona, mas, ao mesmo tempo em que a tecnologia ela representa aquilo que nos dá acesso ao mundo, nos dá acesso a qualquer coisa, ela também representa aquilo que nos aprisiona e que tem condicionado cada vez mais as pessoas em suas próprias bolhas, isoladas na sua própria percepção. Então, por exemplo, uma coisa que a gente estuda na faculdade de História é que a história é baseada no fato, né? E o fato é a base da história. Se não houver o fato, eu caio numa linha em que eu piso na literatura, por exemplo, né? Eu piso nas narrativas. A história ela necessita do fato, mas nós estamos numa era em que o próprio fato é motivo de debate. Então, eu vou partir desse mote, vou dar várias dicas para vocês, vão anotando, tá? O que a gente for falando, e depois a gente pode trocar ideia, tá? Então, eu vou ampliar minha tela aqui, e aí eu só vou perguntar se vocês estão vendo essa foto maravilhosa aí. Sim. Sim. Pois é, não tinha outra foto para colocar, né? Do que o dia que eu estava aí despedindo e que eu tive esse momento com a galera que era com todo mundo ali, mas essa galera do centro era os que vocês falam, os TAs, vocês, não é? E agora vocês estão aí como TAs. É muito doido a vida, né? Eu coloquei aqui para vocês a aula como Gênese do Caos. Passou? Só para eu ter certeza que está... Sim, tá dando certo. Vocês estão vendo um cara bonito aí? Então, né? Estamos Bonita é uma palavra vendo. forte. Então, beleza, tá. Eu vou... Só um minuto, eu vou fechar meu WhatsApp, senão ele vai ficar apitando toda hora aqui. Olha só, eu chamei essa aula de a história na era da pós-verdade, né, o estudo da história na era da pós-verdade, a partir dessa ideia que eu tenho, né, que eu percebo cada vez mais e que é extremamente urgente e grave que a gente consiga perceber, porque ela é mais antiga do que a gente pensa. Por mais que nós estejamos vivendo uma crise motivada
por vários elementos associados à tecnologia, eu vou mostrar para vocês que grande parte dos conflitos que nós vivenciamos no mundo de hoje, eles são baseados em alguns princípios que estavam lá no meio do século XX, entendeu? Então, a gente vai falar um pouquinho dos nazistas hoje, a gente vai falar um pouquinho da influência que a propaganda nazista tem hoje nas redes sociais, tá? Por incrível que possa parecer. Mas eu sempre gosto, Teas, de começar a minha aula, porque tem muita gente que fala assim, para que eu estudo história, né? Muita gente diz, para que eu estudo história? Qual é o motivo de eu estudar história? E aí, para quem não quer entender o mundo, pelo menos a história ela representa amor, paixão, sedução, conquista, tá? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Aqui na tela vocês estão vendo dois grandes exemplares da espécie humana masculina, né? Vocês têm aula com Edson também ou não? Tem. Sim, graças a Deus. Viram que eles foram eleitos, né, os dois aí, como homens mais atraentes do mundo pela People Magazine em 2024. E aí a galera, assim, às vezes fala, professor, mas eu vou estudar história para quê? Você pode estudar história para conquistar o amor da sua vida. E para isso eu vou mostrar para vocês alguns truques. Por exemplo, você pode mandar para ela assim, gata, me chama de Pearl Harbor e me ataca de surpresa. Tá? Essa é muito boa. Você pode usar, por exemplo, no meu coração sempre existirão Vargas para você. Essa é um pouco, né, mais melosa, mas funciona. Uma delas foi a que eu consegui a minha esposa em casamento, tá? Gata, não sou Getúlio Vargas, mas meu amor por você é inconstitucional. Você sabe, você está entendendo, você tem que estudar, né, para entender essas coisas. Ó. Gata, eu largo o iluminismo só para ir para o escurinho com você. Essa é uma das minhas preferidas aqui. Vai anotando, hein, gente? Vai anotando aí. Imagina você chegar para a pessoa e falar assim, ó, gata, me chama de Lutero que eu te mostro 95 motivos para ficar comigo. Hã? Ó, queria ser francês, mas francês não posso ser, pois a França se rende em toda guerra e eu só me rendo a você. Estão anotando aí? Me chama de iluminismo e vem trazer razão para a minha vida. Essa é sensacional. Essa aqui é para quem que você está trocando olhares e não tem coragem, manda essa aqui pelo WhatsApp. Ó, gata, estamos tipo Guerra Fria. Sei que os dois querem, mas nenhum ataca. Gata, você é dólar ou euro? É que você é linda demais para ser real. Gato, nosso relacionamento é tipo socialismo, nunca vai dar certo. Essa, uma vez eu mostrei na aula, o pessoal queria me bater, hein? Pessoal mais revolucionário aí, ó. E essa, por fim, de que adianta estudar história se você não deixa a nossa começar? Então, eu quero até olhar aqui para você, vou parar esse compartilhamento para olhar aqui a galerinha. É muito, muito bonito, né, gente? É muita emoção, cara. É muita emoção, né? Então, depois, ó, isso aí é fundamental nos relacionamentos que você estuda história. Fala, Bianca. Professor, se eu mandar isso daí pro menino que eu tô querendo e der errado, eu vou colocar a culpa no senhor? Vai dar certo. Ele sabe que você tá querendo ele, manda o da Guerra Fria. Não, ele não sabe. Ah, ele não sabe? Não. Então manda aquele assim da história. Deixa a nossa história começar, vai dar certo. Pode deixar, tá? Isso aí vai funcionar. Feitas aí essas introduções de utilizações amorosas da história, então agora nós vamos começar a quebrar o pau num tema bem delicado, tá? Um tema bem complicado aí, e eu vou tentar controlar mais ou menos o meu tempo aqui, tá bom? Mas podem me interromper, lembrando que eu não estou vendo vocês, eu vou estar vendo só a minha tela aqui. Então, depois vistos aí as belezas do Arsênio, do Edson, eu até coloquei aqui no título A História na Pós-Verdade. Alguém já assistiu esse filme aí? Abre o microfone e só me fala. Assisti. É um filme com Leonardo DiCaprio que se chama Don't Look Up. Não olhe para cima. Alguém já assistiu esse filme? Eu já assisti. Sim, e é péssimo. Quem não viu esse filme precisa ver ontem, tá? Por quê? Eu vou colocar aqui um trechinho para vocês verem. Me fala se o vídeo está passando aí para vocês. Tá. Tá em inglês, passando sem som. Tá sem som, né? Tá, então deixa eu só puxar para cá. Para quem não viu o filme fala sobre um
cometa que está vindo para o planeta Terra, que ele é descoberto por cientistas, né? E esse cometa que está vindo para a Terra está sendo descoberto por cientistas, começa uma campanha narrativa no planeta Terra por parte de grupos políticos específicos, dizendo primeiro que o cometa não existe, né? E depois dizendo que, na verdade, o cometa pode gerar empregos por ele ser explorado. Então, o filme ele usa uma ironia muito forte para falar sobre como a nossa percepção de verdade ela foi alterada, tá? Como que a nossa percepção daquilo que é fato, daquilo que é verdade. A cena que eu coloquei aqui, que eu nem vou ficar nela porque ela está sem legenda, é o personagem do Leonardo DiCaprio, que é um cientista que está dando uma entrevista na TV e ele explode dizendo assim: não é possível que a gente não consegue concordar que tem um cometa vindo para a Terra. Nós tiramos foto, nós fizemos vídeo. Não é possível que a gente não consiga concordar com isso, nem com o fato. Então, assim, nós vivemos uma sociedade chamada pós-verdade, porque todos os conceitos de história estão sendo questionados. Conceitos que eram muito sólidos, que eram muito factuais, né? Conceitos que estavam ali estabelecidos e que existiam certas divergências para saber, né, de que forma uma coisa efetivamente foi isso ou aquilo, mas entenda, as pessoas tinham fatos como base daquilo que elas discutiam de consequências históricas. Mas o que aconteceu nesse advento da tecnologia, né? Aconteceu que nós caímos numa armadilha e como o personagem do Leonardo DiCaprio fala, como nós não conseguimos mais nos entender, a gente não consegue mais conversar. A gente precisa achar um jeito de conversar uns com os outros para chegar em algum meio termo. E aí eu fiz aqui uma análise mais ou menos para vocês pensarem assim, ó, se vocês quiserem anotar isso aí, e depois fazer um resuminho. Uma dica que eu dou é assim, mais do que anotar tudo que eu estou falando e tal, coloca essas perguntas aí, guarda essas perguntas, e no final da aula, veja se você conseguiria responder elas, tá? E o melhor ainda, se você escrever, né? Coloca essa pergunta e tenta fazer um texto. Coloca a pergunta, tenta fazer outro texto, tá? Então, basicamente, a minha fala não, esse momento de partilha aqui vai ser no seguinte sentido, né? Guiado a partir desses questionamentos. Qual a relação entre realidade e fato no século XXI? Né? Qual a relação entre realidade e fato na era das tecnologias, da inteligência artificial, da produção artificial de imagem? Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar num programa que chama Sora. Eu sei bastante, porque é da área nossa de audiovisual e tal, mas o Sora é um programa que cria uma realidade a partir de descrição. Você escreve assim, ó, eu quero ver uma mulher olhando pela janela de um trem em Tóquio. Vai aparecer e dificilmente você consegue perceber que não é um ser humano, que é uma imagem criada por computador. Vocês conseguem imaginar o que vai virar quando essa coisa se tornar perfeita? Nós não teremos nenhuma condição de, em termos da tecnologia, saber o que é verdade ou não. Vai aparecer o Lula e o Bolsonaro beijando, entendeu? Vai falar, ó, tem um vídeo aqui do Lula e o Bolsonaro beijando. E aí as pessoas vão pirar se elas não conseguirem ver a diferença disso. Porque até hoje, se a gente mostra um determinado vídeo, uma determinada situação, tem gente que se recusa a olhar, como o cometa que está chegando, se recusa a olhar. A segunda coisa que nós vamos pensar é como que a polarização política ela se liga ao desenvolvimento da indústria de consumo. Né? Será que essa raiva que a gente está dos nossos pais, dos nossos amigos, essas bolhas extremistas que caracterizam o Brasil e o mundo, será que elas dão lucro para a indústria de consumo? Será que tem alguém ganhando com isso? Vocês já sabem a resposta, né? Mas eu estou jogando perguntas aqui de maneira retórica. Como a democracia pode sobreviver na era da relativização do fato? Como que nós vamos conseguir criar um princípio democrático de existência se nós nem concordamos com o que é liberdade de expressão? A gente não consegue concordar com o que é liberdade de expressão. Porque uma coisa fundamental, e vocês vão ver isso muito no terceiro, já viram no ensino médio, mas o ser humano ele é um ser social. Eu acredito que todo mundo aqui sabe disso. Ele é um ser social e nós somos seres contratuais. Se você for lá no contratualismo, lembra? John Locke, Rousseau, né? Se você for ali nos caras que começaram essa ideia do contrato social, quando eu digo liberdade, nossa liberdade ela não é
absoluta, ela é contratual, correto? Então, eu não tenho uma liberdade absoluta dentro da sociedade, eu tenho uma liberdade limitada pela garantia da existência das pessoas em sociedade. Eu lembro quando eu dava aula para quinta série, lá, para os menininhos pequenos, de vez em quando tinha um que soltava um punzinho na sala, né? Aí um dia eu fiz uma reflexão filosófica na hora que o menino peidou na sala, porque eu falei para ele assim, como que a gente sabe que peidar na sala é errado? A gente sabe porque se todo mundo resolver peidar ao mesmo tempo, nós não vamos conseguir ficar aqui. Como eu sei que ligar um som dentro de uma escola alta é errado? Porque se todo mundo começar a ligar e tiver o mesmo direito que eu, e a existência ali, o aprendizado ali passar a ser algo difícil, eu sei que aquilo ali está mais ou menos no caminho errado, entenderam? Como a democracia pode sobreviver numa sociedade que a gente não concorda nem no que é liberdade, né? E o que precisamos encarar de forma mais urgente. Então, o princípio dessa aula, para além de vestibulares, é provocar uma reflexão do que a gente tem que olhar, para onde a gente tem que olhar. O filme lá do DiCaprio, o governo lança uma campanha, por isso que ele tem esse nome, de não olhe para cima. As pessoas querem te iludir, as pessoas querem te enganar. Não tem cometa, não tem nenhum mal acontecendo. E aí, o que acontece? O governo lança o lema, não olhe para cima, né? E nesse filme, inclusive, tem um personagem que é um bilionário, trilionário, dono de uma empresa de tecnologia que manda mais do que o presidente, que manda mais do que o próprio governo. Qualquer semelhança com a realidade atual é mera coincidência. Então, vamos lá. Um olhar além, tá? Se a gente pensar. Não precisa me responder agora, mas responda dentro da sua cabeça. Quantas vezes você já olhou o seu celular desde que a aula começou? Se você estiver olhando o celular, beleza, para assistir a aula, mas quantas vezes você olhou outra coisa? Quantas vezes você pegou e deu uma olhada em alguma outra situação? Então, esse equipamento que está na sua mão, tá? Ele mudou tudo. Só que, na verdade, essa revolução ela vem de antes, tá? Então, eu coloquei alguns conceitos aqui só para nos fundamentar e conseguir construir a discussão. Primeiro, a revolução TCI. O que é a revolução TCI? É a revolução técnico-científico-informacional. Basicamente, o que eu preciso que vocês tenham de conceito aqui para a gente poder caminhar no nosso olhar aqui além. Mais ou menos ali na segunda metade do século XX, né? Ali no meio da segunda metade do século XX, a gente vivia a Guerra Fria, que eu tenho certeza que vocês sabem o que é e já estudaram. E lá na Guerra Fria, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, eles produziram muita tecnologia militar. Por quê? Porque eles tinham certeza de que haveria uma terceira guerra mundial e eles estavam se preparando para ganhar, chamada corrida armamentista. E aí, o que eu quero chamar a atenção para vocês? Quando a Guerra Fria esfriou, perdão pelo trocadilho, mas quando a Guerra Fria ela fica claro que não vai haver um conflito em escala global, o mundo criou tanta tecnologia, mas sobretudo o mundo capitalista, liderado ali pelos Estados Unidos, que eles tiveram que transformar essa tecnologia em consumo. Então, grande parte do que existe hoje enquanto tecnologia de consumo individual, na verdade, lá no século XX era tecnologia militar. Não sei se vocês já debateram isso. O seu celular hoje, se ele tem GPS, você pede um Uber, o Uber te pega onde você está, te leva para onde você está, te diz o preço, os aplicativos, tudo isso faz parte de tecnologias que estavam presentes lá na ampliação militar, lá no século XX. O que eles fizeram? Nós precisamos tornar isso tecnologia de consumo, né? E aí o que acontece? Eles começaram a lançar inovações tecnológicas a conta-gotas. Eles começaram a lançar pouco a pouco essas inovações tecnológicas até que a gente chegou no século XXI. E mais ou menos ali por volta de 2010 para frente, a coisa mudou totalmente. Porque a gente passou até tecnologias assim. A humanidade ela sempre evolui por meio das tecnologias. Eu lembro da primeira aula nossa, lá no primeiro ano, falando sobre o homem e como ele lida com a tecnologia. Mas jamais na história da humanidade ocorreram tantas revoluções tecnológicas em tão pouco tempo. É por isso que está todo mundo pirando. Inclusive o que vos fala. Por isso que está todo mundo pirando. Por quê? Exatamente porque nós não estamos sabendo absorver como que essa tecnologia ela nos afeta. Então, além dessa revolução, o segundo ponto que eu coloquei, concretização da comunicação em rede. Pessoal,
Se acontecer uma explosão agora em algum lugar grave do mundo, algum ato terrorista, a pessoa vai interromper a aula e falar: professor, acabou de acontecer um atentado terrorista. Nós receberemos instantaneamente essa notícia, instantaneamente. E isso é por um meio de concretização da comunicação em rede como jamais foi visto. E aí você soma isso com popularização de dispositivos digitais de comunicação. O que eu estou dizendo para você? Você pode não ter um iPhone, mas o Android você tem, todo mundo tem um celular na mão. Vocês sabiam que o Brasil tem mais celular do que pessoas? Tá? Existem mais celulares do que pessoas no Brasil. Então, essa popularização de dispositivo digital e popularização de rede de comunicação, ela não é inocente, hein, galerinha? Ela não é inocente. Por mais que a gente fala, nossa, é tão bom, o capitalismo é maravilhoso, você é entusiasta do capitalismo, você bebe Coca-Cola, você dá beijo na boca do McDonald's. Mesmo você sendo assim, você tem que pensar uma coisa, tá? Não tem nada de inocente o fato de nós termos acesso a uma tecnologia em rede praticamente limitada, tá? Então, essa popularização das redes, dos canais de comunicação, botou todo mundo em linha, tá todo mundo aqui na rede. E aí vem a rede social, o advento da rede social. E na rede social, nós nos tornamos um mundo individual. Esse mundo individual da minha rede social, eu mostro quem eu sou, eu mostro as coisas que eu gosto, eu vou postar aula, alguém tira, por favor, print aí, foto e me manda, porque eu quero postar isso aqui hoje. Eu crio o meu mundo. Eu sou a minha própria mídia, eu sou aquilo que produz informação sobre mim mesmo. Olha o probleminha começando. E aí, quando eu começo nessa lógica da rede social a produzir informações por mim mesmo, eu começo a mudar fundamentalmente uma coisa super importante. O mundo independe de mim. O mundo existe para além de mim. Então, se alguém disser que a quimioterapia, se eu sei que a quimioterapia é essencial para o tratamento de câncer, eu posso dizer que eu não concordo, eu não acho, mas independente de mim vai ser, porque já foi comprovado, já foi testado, só que a gente vai ganhando uma espécie de um individualismo pós-liberal. Não desconcentrando, eu sei que eu estou puxando um pouco aqui várias coisas ao mesmo tempo, mas basicamente é assim, a gente se torna individualista a tal ponto, e aqui eu quero voltar a olhar para vocês aqui, que vai me dando desespero, mas como eu estou falando aqui, eu vou voltar. A gente se torna individualista a tal ponto que eu quero que o mundo seja aquilo que eu penso. E aí a rede social te permite fazer isso. Como? Criando bolhas. Você tem um determinado pensamento político, você vai seguir grupos, você vai seguir redes, você vai assistir coisas, você vai ler aquilo que alimenta o que eu sou, para me fazer sentir melhor. Então, por exemplo, eu busco a satisfação. Gente, a verdade na história nunca foi conforto. A verdade nunca foi conforto, ela nunca foi boa. E a gente está buscando a verdade para a sensação de conforto. O que significa isso? Eu quero que a verdade do mundo comprove que eu estava certo. E aí vamos pirar o cabeção aqui? Eu já agora eu quero ouvir algumas pessoas. Eu falei que ia falar tudo, mas eu decidi que eu vou parando em alguns temas e vou ouvindo. Mas olha só, quando a gente quer que o mundo confirme aquilo que eu sou, eu vou buscar, né, as redes para confirmar. Não vou buscar, não. Sabe por que eu não vou buscar? Porque daí entra a era do advento do algoritmo. E o algoritmo vai fazer o seguinte, aquilo que eu gosto, ele vai calcular por meio de uma inteligência artificial e eu vou começar a só assistir isso. Pensa comigo aí, não precisa falar, mas pode escrever no chat se quiser. Eu vou falar do meu celular. O meu Instagram só tem vídeo de Golden Retriever, gato e cinema. Por que só aparece vídeo de gato, vídeo de Golden Retriever e vídeo de cinema? Porque são as coisas que eu gosto. E aí, o algoritmo, ele calcula quanto tempo eu fiquei na tela, ele calcula quanto tempo, em qual me atraiu mais,
E ele vai jogando com isso. Anota aí, eu não sei se vocês já assistiram, mas vai no Netflix e assista O Dilema das Redes, tá? O Dilema das Redes. E aí você vai falando assim, caramba, eu tenho certeza que eu estou certo. Por quê que eu tenho certeza que eu estou certo? O site de notícia que eu entro fala o que eu quero ouvir. Ele fala exatamente o que eu penso. As redes sociais, gente, eu entro, tá todo mundo falando a mesma coisa. Pessoal, todo mundo, o mundo, não... E aí, me fala se eu estiver errado. Mas aí a gente começa a odiar o outro, não é? Porque você começa a falar assim, não é possível que a pessoa não percebe isso. Entendeu? O cara que é de direita vira e fala assim, como é possível que a galera de esquerda não percebe isso? O cara de esquerda vira para o cara de direita e fala assim, não é possível que a galera não percebe isso. E aí vocês vão assistir um filme que chama O Dilema das Redes. O Dilema das Redes. Quem assistiu já? Fala no chat aí, escreve aí. Eu. Aí, ó. Thiago já viu, o Arsênio já viu, tá? Giovana, anota. Dilema das Redes. E lá, nossa, me deu um desespero quando eu vi aquele documentário, sabe por quê? Lá ele mostra o grande problema da nossa geração. A polarização política e os comportamentos radicais de ódio mútuo, vou falar bem devagar, eles dão muito lucro. Eles dão muito lucro. Então, presta atenção, toda a indústria de tecnologia, toda a indústria de rede vai funcionar no sentido de nos afastar, não de nos aproximar. A proximidade não é lucrativa para eles. Porque você movimenta todo o universo. Você, por exemplo, chega num determinado momento que se você só vê filme que a galera que pensa igual a você concorda. E aí o filme é bom e a galera da direita comprou esse filme como lema deles e eu já não vou nem assistir porque eu não sou de direita. E isso vai criando bolhas e essas bolhas de consumo vão funcionando quase que de forma... quase que como uma inteligência artificial. Eu acho que já como inteligência artificial, né? Então, é muito, muito complicado, tá? Quem consegue perceber esses algoritmos no próprio celular? Vocês concordam com o que eu falei? Ou eu estou falando bobagem aqui? Parece que estão olhando para a gente o tempo todo. Vocês já ouviram aquela coisa assim de que meu celular tá... que eles estão me ouvindo aqui agora, ó. O Elon Musk aqui, o Zuckerberg está me ouvindo. Vocês já ouviram falar nisso? Que fala assim, não é possível. Eu passo num determinado local, eu penso assim, nossa, eu quero comprar uma coisa. Aparece, não aparece? Você tem um diálogo, por exemplo, com uma pessoa do seu lado, fala assim, estou precisando de uma TV, precisando comprar uma TV. De repente, começa anúncio de TV. Deixa eu te falar uma coisa, eu vi uma palestra uma vez, é muito mais simples do que a gente imagina. A gente mesmo autorizou isso, vocês sabem, né? Ou todo mundo aqui lê todos os contratos quando você vai entrar no aplicativo? Hein, Chuchu? Você faz isso? Aquela hora que você autorizo, tá? Aí você fala assim, ó, você vai baixar um aplicativo, aí você vem lá, autorizo. Eu troco, boto 6. Você confia porque você quer entrar na porcaria do aplicativo rápido. Aí você, pum, autorizo. E eu vi uma palestra de uma mulher falando que a gente autoriza a gravação da nossa própria voz. A gente autoriza, por exemplo, que o GPS guarde informações dos lugares que eu passo. E ao guardar informações dos lugares que eu mais passo, ele calcula, por meio do campo infinito da rede, quais lojas que tem lá. Quais lojas que tem lá. Então, por exemplo, toda hora eu vou lá no sex shop, volto. Vou lá no sex shop, volto. Vai começar a aparecer propaganda de sex shop. Sabe por quê? Porque não é que a galera está me vendo entrar lá e a câmera. Pode também, né? Eu não duvido de nada. Mas, basicamente, eles vão dizer, esse cara está indo lá e voltando, indo lá e voltando. Então, eu vou começar a meter um monte de propaganda aqui sobre sex shop, até eu descobrir quem que vai... Vocês estão entendendo a loucura que é isso? Quem faz isso? Não sei. Eu não sei. Não é uma pessoa. É um organismo tecnológico movido por inteligência artificial na era da maior revolução tecnológica da história da humanidade. Por isso que está todo mundo surtando, todo mundo pirando. Fala, Gabriele. Tem uma cena em Stranger Things que mostra claramente isso. Tipo, numa ligação. Você faz uma ligação, sei lá, de um telefone fixo da sua casa e tem um monte de gente ouvindo a sua ligação, um monte de conversas, assim. Tipo, todo mundo sabe que você conversa com as pessoas. Sabe, o tempo todo.
Ô, Gabriele, você já ouviu falar? Me mostraram isso esses dias, de que a Alexa tem gravado tudo que a gente já falou para ela. Sim, muito louco, muito louco. A Tipo, Alexa tem como, me mostraram, tem como você entrar no dispositivo e desativar isso. Mas como ninguém lê aquela bagaça lá quando a gente vai comprar a Alexa, você autoriza tudo. Então ela fica registrando, tá ali gravado tudo que você falou. Inclusive coisas que ela não reconheceu. Quando você falou e ela achou que era com ela, ela pega e registra. Vocês têm noção do que isso significa em termos de poder, em termos de controle? Né? Em termos de controle. Gente, presta atenção, a gente está falando de definir eleição. Eleição nos Estados Unidos. Maior país atualmente, maior potência ainda do planeta Terra. A gente tem condição de medir o que as pessoas conversam, o que elas querem ver, o algoritmo define e eu vou mandar isso numa campanha política. Entendeu? E eu vou... Aí a pessoa fala, caramba, é exatamente isso. Né? Exatamente isso. Então, deixa eu dar mais um passo, tá? No debate aqui, para depois aí eu volto. Podem perguntar de coisas que eu já passei, anota aí para falar comigo, tá? Mas eu vou partilhar para a gente andar um pouquinho mais no que eu preparei. Então, olha só. O que eu coloquei aqui para vocês? A gênese do caos. Porque se isso é um comportamento caótico, quais são os fundamentos que construíram isso, né? Aí eu até citei aqui, ó, eu vou voltar nessa imagem aqui. Eu citei aqui um conceito do Goebbels, que era o chefe da propaganda nazista na Segunda Guerra Mundial, e ele diz assim, uma mentira contada 1000 vezes torna-se verdade. Eu tenho certeza que você já ouviu essa frase. E ela é baseada num princípio nazista que inaugurou a propaganda moderna. Também não sei se vocês sabem, é super estranho, né? Mas a propaganda moderna e os mecanismos de convencimento modernos, eles têm grande parte da influência da propaganda nazista do Goebbels. E aí eu não sei se a galera aqui viu Game of Thrones, tá? Algum episódio do Game of Thrones. No Game of Thrones tem um personagem chamado Lord Varys que diz o seguinte, o caos não é um abismo, é uma escada. Eu adoro essa frase. O caos não é o abismo, ele é uma escada. Então, se você constrói uma realidade de caos, se você constrói com as pessoas num país, por exemplo, de que o país está em frangalhos, está em caos, aquilo é um degrau para determinado grupo chegar ao poder, né? E que vai usar tudo isso aí. Então, olha, eu trouxe bem rápido, eu não tenho muito tempo, né? Eu não vou ter muito tempo para aprofundar nessas questões, mas eu trouxe para vocês os princípios básicos da propaganda nazista. E aí, ó, vai pensando com você, depois se você quiser comentar comigo, vê se tem alguma coisa a ver com o que a gente vive hoje, porque o Goebbels, ele criou basicamente o seguinte, ó, toda propaganda ela tem que ter 11 princípios fundamentais. Eu vou voltar lá, né? E aí esses 11 princípios fundamentais, ela foi sobretudo utilizado contra os judeus, tá? Contra os judeus, contra os comunistas, contra negros, contra homossexuais, contra ciganos, contra o grupo de pessoas que foram perseguidos sistematicamente pelos nazistas, né? Então, aí, o que acontece? Existe uma base racional para convencer as pessoas de que eu estou certo. Entendeu? Então, o Goebbels foi lá, estudou e lançou os 11 princípios. Eu volto nessa imagem para que a gente, enquanto eu vou falando, eu quero que você pense exatamente nisso, ó, nessas 3 questões. O homem que enfia sua cabeça no aparelho, aí, no telemóvel, como diz aqui em Portugal, as mãos que nos controlam pelos mecanismos das redes e como que o celular é parte integrante do meu braço, ele se integrou ao meu braço, tá? E detalhe, eu estou falando aqui, eu não estou falando de vocês, não, estou falando de mim, estou falando de todo mundo, tá? Então eu vou passar e depois aí eu olho para vocês de novo e a gente conversa. Olha o que o Goebbels diz. Primeiro, princípio da simplificação e do inimigo único. E eu vou falar e eu quero que você pense se você já viu isso em rede social, em algum grupo da sua família, em algo que você busca. Simplifique, não diversifique. Escolha um inimigo por vez. Ignore os outros. Ignore o que os outros fazem. Concentre-se em um até acabar com ele. Então, se eu vou escolher, por exemplo, assim, ó, os comunistas, então eu vou falar deles, eu vou falar deles, eu vou falar deles. Eu vou escolher os professores, né? E aí eu vou bombardear. Então, basicamente, é o princípio da simplificação. Eu tenho que fazer a galera acreditar que o problema todo de uma nação é um, entendeu? É uma pessoa, é um grupo. Olha o segundo princípio que ele coloca. Gente, isso aí é lá da década de 30 do século XX, tá?
divulgue a capacidade de contágio que esse inimigo tem. Colocar um passado perfeito e mostrar como o presente e o futuro estão sendo contaminados por esse inimigo. Então, basicamente, o que você faz? Você pega e diz, olha, antes, desde que essa galera chegou ao poder, gente, olha o que eles fizeram. O nosso presente está comprometido, o nosso futuro está comprometido, era tudo melhor antes, tudo funcionava, e hoje não funciona. E aí eu crio esse paralelo, eu faço a releitura até do passado. Né? Eu faço a releitura até do passado. Então, é a mesma coisa de eu voltar, e aqui eu estou falando baseado em fatos, não estou falando baseado só numa opinião, mas eu dizer que não teve corrupção nos governos militares. Aí eu tenho dois fatores fundamentais. Não tinham agências de fiscalização anticorrupção, porque o governo, de uma certa forma, controlava tudo. Mas, na verdade, houve muita corrupção e muito superfaturamento de obras. Eram obras gigantescas. Né? O arsênico está aqui, ó, belezinha, ainda está aqui, o processo de urbanização, né? Elas estavam predominantemente rurais ali, e aí elas fazem um processo de urbanização, de industrialização, os índices, o PIB, índice de crescimento, é incrível, é incrível. Por quê? Porque você tinha uma sociedade que basicamente era agrária, e quando ela vira rural, os índices são todos de 100%, 200%, 500% de desenvolvimento. Aí o cara pega isso e usa lá, entendeu? Quando, na verdade, eu estou falando de uma mudança social. Se vocês forem buscar, por exemplo, quais países que têm esses índices de desenvolvimento maior, nesse período, são países que estão em desenvolvimento, estão passando por processo de desenvolvimento. Então, o que acontece? Essa galera é ruim. Essa galera vai te contagiar. Terceiro, transladar todos os males sociais a este inimigo. Sabe por que chove? Por causa dessa pessoa. Sabe por que tem seca? Por causa dessa pessoa. Entendeu? Aquela coisa de, olha aí, ó, olha o que o fulano fez, olha o que o partido tal fez. Tudo é culpa dessa galera. Repito, eu estou lendo princípios escritos na década de 30 do século XX. Princípio da exageração e desfiguração. Exagerar as más notícias até desfigurá-las, transformando um delito em 1000 delitos, criando assim um clima de profunda insegurança e temor. O que nos acontecerá? Então, eu pego, eu exagero, eu transformo, né? Eu falo, olha o que está acontecendo, olha para esse lado, não olhe para cima, entendeu? É o lance do não olhe para cima. Só voltando ao filme, o filme Não Olhe para Cima, ele fala de um negacionismo, foi muito interessante. Ele foi filmado debatendo o negacionismo ambiental. Abraço, galera do meio ambiente aí, ó. Debatendo o negacionismo ambiental. Só que ele foi lançado quando a gente estava vivendo um outro negacionismo, que é o negacionismo da pandemia. Doido, né? Princípio da vulgarização. Transforma tudo numa coisa torpe de má índole. As ações do inimigo são vulgares, ordinárias e fáceis de descobrir. Facilitar essas informações para a massa. Simplifica a mensagem. Então, por exemplo, se eu falar que eu sou de esquerda, olha, eu sou professor de vocês. Você fala, nossa, eu tenho um professor, eu gosto dele, nossa, as aulas, os momentos a gente discutir várias coisas. Aí você vira e fala, ele é de esquerda. Na cabeça de uma pessoa que já está sob essa influência desses princípios, ele imaginou que eu sou a pior pessoa do mundo. Eu não tenho família, eu sou abortista, né? Eu sou pedófilo, né? Eu sou a favor da desgraça da sociedade, eu acredito no Satã, né? Então, você está vendo? Um posicionamento político vira a vulgarização de uma pessoa. Entendeu? E aí, uma vez eu tive essa oportunidade, você sabe o meu posicionamento político, meu pai pensa radicalmente diferente de mim, e aí uma vez eu virei e falei assim, você acha que eu não defendo a família? Você acha que eu não defendo a família? Eu sou pai de 2 crianças. Eu trabalho, eu tenho um lar, um princípio de construção do meu próprio universo familiar ali. Será que só porque eu penso um pouco diferente, né? Mas o papai melhorou. Princípio da orquestração. Faça ressoar os boatos até se transformarem em notícias, sendo essas replicadas pela imprensa oficial. A mentira é contada 1000 vezes. Ou, se você está na bolha, você tem uma imprensa da bolha. Essa imprensa vai repetir, você vai falar, que é isso? Eu vi na imprensa. A outra bolha tem grupos de imprensa também. Se você segue determinados canais, entendeu? Então vai, faz ressoar, até virar verdade. Tá?
vou ter que olhar para vocês de novo. O professor de história é difícil demais. Eu não sei se o Belezinha... O Arsênio tá aí? O Arsênio tá aí não, né? Estou na área aqui, meu amigo. Tô na área, Arsênio. Você lembra... Galerinha, eu vou falar uma coisa para vocês que não sei se vocês... se vocês sabem disso, mas antes das redes sociais, o McDonald's teve que fazer uma campanha e gastou milhões de dólares para fazer a galera deixar de acreditar que o hambúrguer deles era de minhoca. Não sei se você já lembra disso, só você lembra disso. A galera foi falando que o hambúrguer do McDonald's era feito de minhoca, era feito com carne, com a liga do minhocussudes, não sei o que e tal, e eles tiveram que rever toda a configuração ali da marca deles e colocar carne 100% bovina. Você lembra disso, né, Belezinha? Lembro. Ô, Mário, só um minutinho aqui. É impressionante o que você está falando, meu amigo. Nós estamos vivenciando isso aí a todo instante, a toda hora, que a todo momento. Dentro da igreja, na rua, no clube, no estádio, na escola. É impressionante como que essas bolhas se configuram como segurança para determinados grupos, e aí você passa a vivenciar essas realidades paralelas, literalmente. Tá? E a pessoa se vê convencida totalmente. Tem provas. Você falou, tenho provas do que eu estou falando. Não é? Ah, gente, uma outra que o Arsênio também lembra. Pode falar, Belezinha. No domingo, aquele Elliot Erson, né, ele que fala sobre a dissonância cognitiva do que está acontecendo conosco, né? Você foi criado dentro de uma realidade, acredita que aquilo é certo, mas de repente, em função dessa bolha que você faz parte agora, você começa a ter ações completamente diferentes daquilo que você pensava, daquilo que você acreditava e que era consolidado. Mas você acredita na bolha agora porque a mentira é contada 1000 vezes, né? E eu busco a confirmação. Vocês estão entendendo isso, galerinha? Eu busco a confirmação. Então, porque vocês já sabem disso, vocês já estão tudo velho aqui, ó, 3º ano. Quando a gente percebe que errou, dói. Dói perceber que a gente errou. Dói perceber que nossa, o comportamento que eu estava tendo, nossa, o jeito que eu agi com meu pai, o jeito que eu agi com a minha família, o jeito que eu agi com meu amigo, dói, mas você evolui com essa dor. É aquela metáfora do crustáceo, né? Assim, a galera do meio ambiente pode me ajudar. Vai crescendo ali, ó, crescendo, aí dói, você tem que sair da casca, né? Para formar uma outra casca. Então, não existe evolução fora da dor. E a gente vive uma sociedade de busca de conforto. Eu quero a verdade que me conforta. E só a última fofoca, aí que o Arsênio lembra, teve uma época que a galera colocava garrafas PET com água em volta do padrão de luz, porque dizia que baixava a conta. Lembra disso, Arsênio? Perfeito, demais, velho. Todo mundo tinha garrafa PET enrolada no padrão. Agora eu estou falando uma coisa para vocês aqui, gente, antes da rede social. Então imagina agora com rede social, meu amigo. Imagina agora com rede social. A gente teve uma época, pouquíssimo tempo atrás, que a galera tomou urina. Uma galera tomou urina. Que era chamada urinoterapia. E aí passava para um, passava para outro, e a galera tomava urina, meu. Pesquisa isso. Tá? Tem livro. Vai na internet, busca um livro de urinoterapia, você vai achar. Viu, Lemoine? Tinha até nome. Então, deixa eu voltar aqui. Eu tô terminando, hein, gente? Não dorme, não. Então, aqui, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês. De novo, vou voltar aqui para o meu ecrã. Depois eu tenho que pesquisar o que é isso. O que é esse ecrã inteiro que eu estou compartilhando aqui, ó. Aí, ó. O princípio da orquestração. Vou passar aqui rapidinho. O princípio da renovação. Sempre há que bombardear com novas notícias sobre o inimigo escolhido para que o receptor não tenha tempo de pensar, pois está sufocado por elas. Olha que doido isso. Você recebe uma notícia. Nossa, fulano de tal ou grupo tal fez isso. A hora que você começa a pensar, peraí, está estranho, porque esse grupo, pum, outra notícia. Pum, outra notícia. Galerinha, olha que doido isso que eu estou falando. Eu estou discutindo princípios da propaganda nazista criada pelo Goebbels na década de 30 do século XX. E me fala se isso não tem a ver com a lógica das redes sociais em 2024. Tá? Com a lógica de desenvolvimento das redes sociais em 2024. Todo dia que eu dou essa aula aqui, eu assusto. Todo dia que eu vou falar sobre isso, eu assusto. Princípio do verossímil. Esse é um dos mais complicados. Ó. Discutir a informação com diversas interpretações de especialistas, mas todas contra o inimigo escolhido.
O objetivo desse debate é que o receptor não perceba que o assunto interpretado não é verdadeiro. Então, o que eu falo? Eu seleciono especialistas, todos especialistas, que fazem o mesmo discurso. Esses especialistas usam um poder de convencimento muito grande, muitas das vezes pela fala, né? E aí eu escuto o especialista falando, nossa, é verdade, eu ouvi um médico. Não, é verdade, eu ouvi um historiador, eu ouvi um cientista. Então eu vou discutir várias e várias interpretações até chegar, entendeu? Até chegar no ponto que eu quero. Porque, vamos lá, tem 2 semanas que eu não gripo. Nessas 2 semanas, eu tomei água. Essas 2 semanas eu tomei um copo de água, pelo menos, por dia. Descobri a cura da gripe, então. Entenda, se eu tomo água, eu preservo o meu corpo. Então, mas eu estou dando um exemplo esdrúxulo para mostrar o seguinte. Tem várias coisas acontecendo na minha vida nesse momento e várias influências sobre o meu corpo físico. E aí eu escolho uma e digo, não, eu não adoeci. Mas qual a prova? A prova é que eu não adoeci. Nós vivemos lá no período da pandemia gente dizendo isso. Eu tomei tal remédio e não adoeci. Mas aí você tem a pessoa que tomou água e não adoeceu. Então a pessoa que tomou o remédio usa o argumento, não, eu tomei, a prova é que eu tomei e eu melhorei. Então a da água pode dizer, não, eu bebi água e a Covid passou. Né? Para bom entendedor, meia palavra base. 9. Princípio do silêncio. Oculta toda informação que não seja conveniente. Oculta tudo. Então, se você está, nossa, o que eu estou falando, ele não se sustenta em nada. Não, sustenta sim. Tira tudo que compromete. Tira toda a informação que não é conveniente que eu quero falar e mantém só. Aí faz ela circular. Entendeu? Entendeste? O princípio da transferência, potencializar um fato presente com um fato passado. Sempre que se noticia um fato, se acresce com um fato que tem acontecido antes. Potencializar preconceitos e ideias já existentes na população. Então, o ser humano é um ser preconceituoso mesmo. Nós somos seres preconceituosos. E, de uma certa forma, o comportamento pré-conceito, que é anterior ao conceito, ele está ligado até à sobrevivência da nossa espécie. Se eu pegar lá na frente. Então, a gente tem toda a capacidade para realmente julgar as pessoas sem conhecer, julgar ambiente sem conhecer. Então, o que essa galera fez? Ela potencializou preconceitos, entendeu? Ela potencializou preconceitos dessa sociedade. E aí traz de novo. Ah, tá vendo? Ó, quando essa galera estava no poder, olha o que aconteceu. Ah, tá vendo? Ó, tudo bem. É o mas, né? Gente, eu assisti o Game of Thrones, o final foi horroroso, mas o início era muito bom, né? E tem uma fala que é assim, tudo que vem depois da palavra mas na frase é o que importa. Vou repetir. Quando uma pessoa fala uma frase, o que verdadeiramente você tem que prestar atenção é depois que ela fala mas. Você já viu assim, ó, eu não sou preconceituoso. Mas, aí, ó, o mas vai começar, aí ali vai começar a falar o sujeito. Entendeu? Não sei se vocês percebem a vida como isso, mas eu percebo muito. E o princípio da unanimidade, busca convergência em assuntos de interesse geral, apoderando-se dos sentimentos produzidos por esses para colocá-los contra o inimigo escolhido, criação de uma falsa ideia de unanimidade. Não, isso é unânime, todo mundo sabe disso. Não tem como questionar. E aí, como você está dentro da bolha, reforça em você a ideia da unanimidade. Porque você vai sempre, né? Você vai sempre, a partir das mídias, das redes de comunicação, você vai sempre observando. Eu acho super interessante que, se a gente pensar assim, volta 20 anos e aparece um disco voador no meio de uma cidade, a reação das pessoas seria uma. Hoje eu acho que é outra, totalmente diferente. Eu tenho a impressão que é uma realidade totalmente diferente. Eu acho que todo mundo começa a tirar fotos e todo mundo começa a postar. É como se você tivesse que legitimar. E isso vai nos fazendo ficar menos humanos. Tá vendo essa charge que eu coloquei? A pessoa está afogando e tem 1, 2, 3, 4, 5 pessoas filmando. E a mão da pessoa está pedindo uma ajuda. Tá? Então, aí, por causa disso, eu falei, não, eu vou levar na aula, que eu acho interessante para a gente sensibilizar um pouco nesse sentido aqui. Eu não sei se vocês já viram isso, mas eu vou trazer uma realidade aqui que eu espero que sirva para a gente refletir, não errar ou errar menos. Essa foto, eu não sei se vocês já viram, é uma foto
que você percebe que no primeiro plano, uma moça sentada num trilho, com a mão no cabelo, né, fazendo uma pose, o cara tirando a foto dela, mostrando ele até um leve cofrinho ali no cara, e uma outra moça assim andando e se equilibrando no trilho, né? Lindo a foto, né? Pose, são turistas tirando foto. Seria se eles não estivessem na entrada de um campo de concentração. Então presta atenção no que aconteceu aqui agora, tá? Essas pessoas estão tirando fotos, para serem postadas em redes sociais. Eu vou voltar aqui, mas eu preciso olhar agora para vocês só mais um pouquinho. Eu não consigo ficar sem olhar, principalmente nessa parte. As pessoas estão tirando fotos em frente de um campo de concentração e fazendo pose. Vocês são da época de caçar Pokémon? Vocês lembram disso? Fala no chat aí para mim. Vocês são da época que a galera saía com celulares caçando Pokémon na rua? Tá. Para mim, isso que eu vou falar para vocês é um dos maiores absurdos que eu já ouvi na minha vida. Porque você lembra que a galera ia caçando Pokémon. Qual é o absurdo que eu quero falar? Tinha uma galera caçando Pokémon no campo de concentração de Auschwitz. Existia um Pokémon raro que ficava dentro do campo de Auschwitz. Detalhe, esse Pokémon raro dentro do campo de Auschwitz, o poder que ele tinha era relativo a uma fumaça tóxica. Vocês têm noção da gravidade disso que eu estou falando? A piada da brincadeira com o mecanismo tecnológico, ele brincava com um mecanismo que matava judeus em campos de concentração. Então o Pokémon tinha o poder ali da fumaça. Isso mostra um aspecto da tecnologia que é tirar totalmente a nossa humanidade. Sabe, as pessoas simplesmente, eu quero postar, eu estou aqui me divertindo, eu não quero saber da história. Tá vendo o que é a realidade pós-fato? Não interessa se aqui é um campo de concentração, eu sou um turista. Não interessa que isso aqui representa um dos momentos mais tristes da história da humanidade. Eu quero uma pose bonita, porque eu sou um turista que estou viajando e eu quero curtidas na minha rede social. O trágico, a fala da Lemoine aqui, ó, o trágico vira meme. A própria cultura do meme, ela é super divertida. Gente, ela é super divertida, mas ela é super perigosa, sabe? Porque, às vezes, algumas coisas que elas são extremamente sérias, elas são memificadas, eu nem sei se tem essa palavra, memificado, mas elas são transformadas na linguagem, né, na perspectiva do meme e deixam de ser sérias. No filme do Leonardo DiCaprio, No Olho para Cima, tem isso. A personagem da... Nossa, como que chama ela? Linda, aquela atriz. Meu Deus, ela é muito bonita. Como é que ela chama, gente? Jennifer Lawrence. O personagem da Jennifer Lawrence começa a gritar que o mundo vai acabar e vira um meme. Aí, do nada, o rosto dela tá colado numa porrada de veículo, tá? Entendeu? E a cara dela, assim, gritando, mas a galera não ouviu o que ela tá falando. Tá vindo um cometa, nós vamos todo mundo morrer. Nós vamos todo mundo morrer. E esse filme tem... A última cena desse filme, eu acho uma das mais lindas e tristes, assim, sabe? Dos filmes recentes, assim. Depois, quem puder, assiste. Tá? Porque mostra exatamente isso, é a humanidade. O que é a humanidade, de fato? E a cena, eu não vou falar, mas envolve pessoas ao redor de uma mesa. O cometa está chegando e envolve um diálogo de pessoas em volta de uma mesa. Viu, André? Se você achou esse filme ruim, volta lá e assiste de novo, prestando mais atenção nele, que eu tenho certeza que você vai gostar. E para fechar aqui, pela última vez eu vou compartilhar com vocês. E aí o que eu ia explicar antes. Um artista, ele resolveu usar a arte para mostrar esse absurdo das pessoas que não tinham consciência dos espaços históricos que elas frequentavam. Então, eu não sei se alguém já viu, mas é muito interessante. Veja o poder da arte, veja o poder da fotografia. Olha o que ele fez. Vamos voltar para a foto da menina aqui. Né? Cadê? Voltou para a foto? Apareceu para vocês? Só confirmem para mim, por favor. Essa é a última vez que eu vou... Tá. Um artista resolveu fazer o seguinte, ele pegou todas essas fotos podres e ele colocou junto com as fotos o que era no momento em que isso aí teve o seu passado histórico. Ele se chama... É uma israelita, na verdade, um escritor israelita chamado Shahak Shapira. Ele resolveu criar o site Holocaust, tá? Para expor o curioso absurdo de certos comportamentos de turistas no Memorial do Holocausto em Berlim. A foto da esquerda, você está percebendo que é a foto da menina que ela botou no Instagram. Então, olha a montagem que ele fez dentro desse site.
E aí ele coloca aqui o que tinha naquela época ali, onde ela está pisando. Então, é uma série de fotos que eu acho geniais, sabe? Tá vendo? Ó, sorrisinho, mãozinha para cima, e ele vem, coloca lá o caminhão, transporta essas pessoas para o passado. Será que se elas tivessem realmente certeza, se elas tivessem essa percepção do peso que esse lugar tem, né, elas estariam tirando essa foto, né? Então, assim, pilhas de pessoas, pilhas de roupas, sapatos que eram tirados das pessoas que eram executadas, né? Covas que eram abertas para jogar pessoas ali. E olha a cara, olha a pessoa rindo, a outra em cima do memorial, né? Olha aqui, ó, que legal, né? Tirar um selfie no memorial do Holocausto. Então, olha que paixão desse casal. E aí o cara vem, né? A arte é tudo, né, gente? A arte é tudo. Eu tenho uma camiseta que está escrito assim, a arte existe porque a vida não basta, né? E aí ele fez essa montagem, né? Que eu acho excepcional, forte, extremamente forte, mas extremamente importante, né? E aí eu vou trazer algumas questões aqui. Questões, considerações finais e conceitos importantes. Aí aqui é para anotar e depois ir buscar, tá? A gente fala aqui muito da questão da banalidade do mal. As redes sociais, eu acredito que elas de uma certa forma, incentivam esse conceito da banalidade do mal, de você simplesmente, não, a vida está seguindo aqui. Eu indico o filme que ganhou o Oscar de roteiro, ganhou o Oscar de filme estrangeiro, né, filme em língua estrangeira e som, que se chama Zona de Interesse. O filme fala sobre uma casa de alemães, pai, mãe, filhos, jardim, frutas, todo mundo ali numa vida familiar perfeita, que seria tranquila se não fosse o detalhe de que a galera mora do lado de Auschwitz, que é um campo de concentração. Então, o filme, ele gosta de melhor som. Por quê? Porque vai mostrando a galera lá vivendo tranquilo, e aí, no fundo, você escuta o campo de concentração, né? E essa é a ideia que a Hannah Arendt trouxe, e ela é muito forte, porque o cara que faz o mal, ele não necessariamente faz o mal, deixa eu reformular, ele praticamente em nenhum momento faz o mal dizendo, eu vou fazer o mal. Eu sou mal, eu faço maldade. Não é assim. As pessoas erram porque elas têm certeza que o que elas estão fazendo ali é importante. Então, o duro é pensar que um cara que matava judeu em campo de concentração, e isso está lá no Bauman também, que eu coloquei aqui, Modernidade e Holocausto, eu digo, porque o Zygmunt Bauman, todo mundo lembra da modernidade líquida, né? Mas tem a modernidade holocausto que ele coloca, junto com a Hannah Arendt. O cara acordava, tomava café, rezava, dava um beijo nos filhos, obedece à mamãe, o papai já volta, a mulher ficava com as crianças, cara, ela mata judeu de forma racional, sistematizada. Depois voltava, perguntava como foi o dia, perguntava como os filhos, vocês fizeram as tarefas de vocês, comia, rezava e dormia. Então, isso é o princípio. Busquem o conceito de banalidade do mal, pode ajudar vocês. Outra coisa que eu acho legal buscar é a teoria crítica, eu acho que vocês vão estudar isso no terceiro ano da Escola de Frankfurt, tá? Muito legal como eles colocam, sobretudo, a indústria de consumo e de como que eles começaram a olhar ali na segunda metade do século XX a indústria de consumo. Busquem conceitos de modernidade do Bauman, não só a modernidade líquida, não só decorar essa frase, mas busquem conceitos que o Bauman traz sobre modernidade, que é muito, muito legal. E aí eu coloquei 3 pontos importantes. A necessidade de uma visão cada vez mais crítica em relação ao que é mediado pela tecnologia. Vamos lá. Vou ler com calma. Necessidade de uma visão cada vez mais crítica em relação ao que é mediado pela tecnologia nas bolhas de compreensão da realidade. Então, assim, pense, faça esse questionamento para você. Até que ponto eu estou dentro de uma bolha de compreensão da realidade? Até que ponto a forma como eu estou percebendo o mundo está reafirmando quem eu sou e me fazendo sentir melhor e, de fato, está me informando sobre o mundo? Né? Então, pensem nisso. Perceber a lógica manipulativa, tá? Tem um S errado ali, das redes, sobretudo na era dos algoritmos, tá? A rede social, ela não é inocente, ela nos manipula, ela, por meio dos algoritmos, nos encaminha para determinadas questões, tá? Ou eu estava pesquisando para comprar passagem aqui, quando eu estava vindo para Portugal, eu não sei se vocês já ouviram falar, me falaram, agora eu quero passar essa informação para todo mundo. Eu fiquei pesquisando no meu computador sobre passagens mais baratas.
Eu fiquei pesquisando, e eu fui vendo que elas foram ficando caras. Eu falei, deixa eu ver se vai ficar barato, procurando promoção e tal. Uma pessoa virou para mim e falou assim, Mário, pega um outro computador e faz a pesquisa. Por quê? Porque o algoritmo, ele percebe que eu quero comprar passagem. Se ele percebe que eu quero comprar passagem, ele percebe que eu não estou muito importando o preço que eu vou pagar por ela, ou eu não estou importando pagar um preço um pouco maior. Quando você pega outro computador ou um celular e vai pesquisar, ele te mostra a promoção. Por quê? Porque ele quer te ganhar, ele quer que você compre na hora. Fica a dica aí. Então, a gente tem que perceber a lógica manipulativa das redes. E, por fim, a compreensão da natureza factual da história. Tá? A história é uma ciência humana factual. E a sua importância na era do esquecimento. É muito triste dizer isso, mas eu acredito que estamos na era do esquecimento. Né? A história, ela está sendo deixada de lado, né? A história está sendo deixada de lado, e eu estou aqui falando com vocês, tem uma frase do Chico Xavier, do Chico Buarque, sobre a história. Deixa eu ver se eu consigo achar, porque eu termino lendo ela. História, só um minuto. Olha que doido que eu estou fazendo. Ó. Eu estou no meio de uma aula, lembrei, e aí eu estou tentando ver se ela vai me mostrar. Não está aqui. Depois eu vou achar. Enquanto a gente vai conversando, eu vou achar a frase do tipo, mas dizendo o seguinte, que a história ela atropela quem não presta atenção. Né? E aí a gente precisa realmente... Alguém viu a frase aí? Espero que o algoritmo vai te contar agora mesmo que frase que é. Vai. Daqui a pouco vai aparecer aqui para mim. Vai ser só terminar a aula. E a compreensão dessa natureza factual e da importância na era do esquecimento. Eu acho que isso é fundamental. E, para eu fechar o slide e a gente conversar um pouquinho, é difícil, bem difícil isso que eu vou fazer aqui agora, mas não tinha como eu dedicar essa aula a não ser para ela, né, que deixou a vida e entrou para a história e sua memória será eterna. Muito difícil. Eu acho que muitos de vocês conheciam, né? Ela fez faculdade de História, eu tive o prazer de ouvir que eu fui uma das inspirações para ela fazer a faculdade de História, e aí a gente mostra o quanto que a vida precisa ser vivida, precisa ser aproveitada, tá? E cada momento é único, tá? Cada momento é único. E Feliz Natal, Teazada. A gente se vê por aí. Deixa eu voltar agora para a gente poder conversar. O filme, Gabriela, o filme sobre a família alemã se chama Zona de Interesse. Tá? Se chama Zona de Interesse. Então, aí agora eu queria ouvir vocês, perguntas, colocações, né? Lelete presente sempre, viu? Samara colocou. Eu fiquei ouvindo os áudios dela no dia que eu fiquei sabendo. Eu estava aqui e eu não conseguia acreditar, né? Aí eu... sabe a coisa mais incrível? Amanhã eu vou participar de um evento na UFO, vou fazer uma palestra amanhã na UFO, e quem me convidou foi a Lelete, quem me convidou foi a Vitória. Ligou para mim, entrou em contato, falei, não, lógico, eu posso estar fazendo qualquer coisa aqui que eu vou. E amanhã eu vou dedicar em memória dela a minha fala lá também. Então, eu quero ouvir vocês, vamos conversar aqui. Ou não sei. Vocês estão me ouvindo aí? Respira, história é assim, toma uma porrada, segue. Ô, Mário. Oi, gente. O Elon Musk cortou minha internet aqui, ó. Agora eu consegui voltar. A gente tá falando uns negócios meio delicados aí, ó. Estão me ouvindo?
Em alto e bom som. Voltou aí, Tá. Mário? Então vamos lá. Alguma pergunta, alguma coisa? Oi, fala. Acho que o pessoal está meio impactado ainda, viu, Mário? Eu também acho que eu fiquei preparando, sabe? É tão bom quando a gente tem a chance de preparar uma aula, né, Arsênio? Eu fiquei o dia todo, assim, e aí eu fiquei impactado, eu vou e leio uma coisa, aí eu fui vi uma cena de um filme, mas eu acho que é necessário, né? Vamos começar um ano colocando que buscar a zona de conforto nem sempre é o que vai nos levar a alcançar o que a gente quer, né? Sim. Então, Mário, a primeira coisa, eu gostaria de fazer um comentário geral da sua apresentação, de que quando você começou dizendo que talvez a aula não seria conteudista e que o seu foco não seria vestibular ou provas de Enem, né? No entanto, meu amigo, essa abertura de mente que você proporciona com essa reflexão que você faz, esse convite a um pensamento fora da bolha, tá? Ele é mais do que necessário para poder fazer qualquer questão de prova em qualquer vestibular ou qualquer Enem da vida que os meninos vão trabalhar. Então, já de pronto, quero agradecer muito. Eu tenho uma questão que eu quero postar aqui, inclusive, para você, para a gente ajudar a pensar aqui na reflexão nossa, né? É que, será que se a gente conseguisse, de alguma forma, utilizar essa tecnologia contra a ignorância, sabe? Utilizar essa tecnologia não para poder massificar o processo da ignorância, sim utilizar para poder criar essa educação emancipadora. Será que não dá para pensar nisso? Arsênio, eu vou te falar uma coisa triste, cara, de verdade, meu coração até doeu aqui. Essa tecnologia, ela existe. O algoritmo seria capaz, porque o algoritmo ele não é um agente maléfico fora de nós, mas ele é aquilo que percebe os movimentos. E aí, quando você fala assim, e se conseguirmos usar os algoritmos para promover a educação emancipadora? Só seria possível se ele percebesse que as pessoas buscam uma educação emancipadora. Só seria possível se, dentro de um movimento de massa, as pessoas fossem buscando, porque eu tenho certeza que se a gente entrar nas redes sociais e começar a falar assim, ó, formas emancipadoras de aula, formas emancipadoras de educação, e o seu celular vai ser repleto disso. Ele vai ser repleto de filósofos, ele vai ser repleto de vídeos, de intelectuais. Então, a tristeza é perceber que a tecnologia já existe. O problema é para onde ela está virada. É basicamente assim, eu tenho um mecanismo na minha mão, eu tenho um celular na minha mão, um telemóvel, que eu posso fazer o que eu quiser com ele. Eu posso aprender qualquer língua do planeta Terra. O que eu faço? Eu viro para mim e tiro uma foto. Entendeu? Eu vou e tiro uma foto do show que eu fui, porque eu não prestei atenção no show, eu fui para tirar foto. Porque eu preciso postar, porque as pessoas precisam saber que eu fui nesse show. Então, o que é triste é exatamente isso, assim, eu fico pensando. Nós temos mecanismos tecnológicos para fazer o ser humano conseguir viver em sociedade, mas eles não são colocados em prática. Não sei se alguém quer comentar, se... Vamos, moçadinha, vamos lá. Nicole falou, acabou com a gente, fui eu que acabei com... Nicole, desculpa. Acabou comigo também. Mas que bom, né? Eu fico triste quando a gente não consegue se afetar, quando a gente não consegue se incomodar. Aí isso me deixa triste. Aquelas fotos lá me deixam triste. Mário, a banalização da vida. Sobre as fotos, sobre a banalização da tristeza, da morte, inclusive em todos os aspectos, né? E sobre essa questão de você achar que o turismo é um consumo, né? O Milton Santos falava que, antigamente, quando você perguntava para uma criança o que você quer ser, ele falava, olha, eu quero ser professor, advogado, médico, dentista, engenheiro, alguma coisa. Aí, nessa sociedade, dessa revolução da informação, nesse momento que a gente está vivendo, se perguntar para uma criança o que você quer ser, fala, eu quero ser consumidor. Então, o sonho é ser consumidor de qualquer coisa, consumidor do turismo, consumidor do serviço, de qualquer coisa. Eu quero relatar uma experiência bacana que eu tentei experimentar. Viu, Samara? Só um pouquinho aqui, por favor. Uma experiência bacana que eu relatei lá na Serra da Canastra, quando nós estivemos com a turma aí, sabe, do meio ambiente. E que, quando nós chegávamos naquela paisagem, estudando a dinâmica da paisagem, um dos lugares mais lindos do mundo que eu vejo na frente da Cachoeira de Cascadã. Então, ao chegar de frente àquela coisa, sabe, de apreciar essa integração e sentir perto da natureza, a primeira coisa que as pessoas chegam e fazem
é sacar o celular e começar a foto sem ver a cachoeira, sabe? Então, o exercício que a gente fazia era o seguinte, antes da foto, vamos fazer 1 minuto de silêncio, olhando para essa paisagem, olhando para isso, para poder a pessoa sentir ali um pouquinho, vivenciar aquilo ali, sabe? Porque está passando, igual essa questão da arte aí, sabe? Está passando tão rapidamente, você está só querendo consumir, só querendo postar, e você nem... 2 segundos depois está postando outra coisa, não pensou em nada do fato. Cara, só para complementar antes da Samara falar, eu cheguei aqui em Braga, né? E é muito bonito, né? Você conhece Portugal, Europa, eles têm muito mais tempo do que a gente, e a questão arquitetônica e tal. Cara, eu cheguei na praça, eu tirei o celular e eu comecei a querer tirar foto de tudo e comecei a correr para ver tudo. Aí eu parei assim e falei assim, peraí, eu moro aqui, eu vou ficar 7 meses aqui. Aí eu sentei no banco da praça. E fiquei olhando. É isso. Então você vê que você já fica condicionado a uma lógica de consumo. Basicamente assim, eu só curti uma cidade que eu fui se eu conseguir ver o máximo de coisas no menor tempo possível, porque senão eu estou jogando dinheiro fora. E se você para e tem uma experiência, né, de catarse dentro de uma igreja ou numa praça, assim, e você acaba não indo em nenhum outro lugar, a gente fica que, nossa, desperdicei um dia e tal. Perdi. Já tem Samara, vários questionamentos aí, Marco. Eu estou lendo aqui. Boa tarde, né, gente? Primeiramente, boa tarde para todo mundo. Boa tarde. A questão é que hoje em dia, realmente, tudo gira em torno de likes, comentários. As pessoas não estão querendo mais saber o que eu vou fazer hoje. Hoje em dia, não. Hoje em dia, vou fazer tal coisa porque eu sei que isso eu vou ganhar uma certa aprovação de um certo grupo de pessoas. E igual o Arsênio estava falando sobre questão de... eu sonho em ser professor, sonho em ser isso e aquilo. Hoje em dia, tem muito disso, das crianças já serem colocadas ao papel de serem influencers, sabe? Tipo, já gerar conteúdo. Desde pequena já estão gerando conteúdo para uma massa de pessoas muito grande. Hoje em dia é isso que rola. Isso, Samara. Nossa, você falou aqui porque minha filha está com 8 anos e ela já está sendo afetada por essas questões. E aí você imagina e ela tem um priminho de 8 anos também, que tem um canal no YouTube. E no canal ele grava ele mesmo. E aí o que acontece lá no YouTube, os comentários, as pessoas começam a fazer comentários contra ele, contra a aparência dele, dizendo que ele fala errado, dizendo que tal. Como que uma criança absorve isso? Se para a gente é difícil a gente se sujeitar à opinião, sabe? É muito, muito complicado. Muito. Ela já vai crescer, ela já não. por exemplo, com uma mentalidade falando, nossa, mas eu só tô fazendo uma coisa que eu gosto. Por que eu tô recebendo tudo isso, assim, de uma vez? É bem difícil mesmo. Eu vou tentar falar umas coisinhas aqui antes da próxima pessoa falar, acho que é o Thales. A Mel falou aqui, para assistir Her. Eu não sei se vocês já assistiram. É obrigatório, hein? Her. Ela. É um filme do Joaquin Phoenix, que ele se apaixona pela inteligência artificial do celular dele. E fala muito do nosso mundo aqui. Algumas pessoas colocaram bem no que o Arsênio falou, né? Como que um algoritmo pode influenciar a percepção de identidade nacional, cultural, o Lauro falou, principalmente em relação a questões de memória histórica. Gente, tudo que vocês estão me perguntando, como um algoritmo pode influenciar? Como pode? Presta atenção, ele já tem essa capacidade. A questão dele não conseguir representa a não busca por aquilo. Você pode ter certeza, se você pegar o seu celular e procurar livro, você vai ser bombardeado por influências de onde você compra livro, de onde você pode pegar, de quais são os canais que... Então, porque o algoritmo não é uma entidade, ele é uma inteligência artificial por cálculo matemático, e quem dá as informações para o algoritmo somos nós mesmos. Nós mesmos dizemos tudo, entendeu? O lance da pós-modernidade, do mundo de hoje, a gente não precisa ser espionado. Uma pessoa virou para mim e falou assim, nossa, eu morro de medo de estar sendo espionado. Eu falei, não precisa, a gente já está fornecendo todas as informações. A gente fornece, não precisa de ninguém nos espionar. E aí tem muitos comentários. Fala, Thales, né? É o Thales. Fala, Thales. Ô, Mário, eu tenho uma perguntinha pro senhor aqui. Porque hoje em dia, principalmente nós, no 3º ano, temos algumas necessidades de nos manter informados.
Por exemplo, para fazer um Enem, você vai precisar estar consciente do que está acontecendo ali na sociedade. E hoje em dia, a gente, nosso celular, nosso computador, qualquer coisa, tá dentro de uma bolha. E toda informação que vai aparecer para nós vai ser de acordo com as notícias, manipuladas aí, usando todos esses nossos princípios aí, para nos manter informados da forma que essa bolha quer. Como que a gente vai nos manter informados fora da bolha? Nossa, que pergunta boa, cara. Muito bom e útil, hein? Muito útil. Para além do Enem, para além de qualquer coisa assim. A primeira coisa que a gente tem que botar na cabeça é o seguinte. Existe uma diferença fundamental entre jornalismo e redes sociais e youtubers. Uma questão muito complicada é o seguinte: um jornalista ele segue diversos, ou ele precisa seguir diversos códigos de ética. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto aí, não sei. Um jornalista ele precisa seguir diversos códigos de ética, diversos códigos profissionais para poder fazer a sua profissão. A gente sabe que isso é deturpado e as pessoas utilizam formas escusas de trazer verdade como se fossem fatos. Mas, Thales, uma questão dentro da bolha, sem sair da bolha, seria você buscar outra bolha. Dói pra caramba, mas é interessante você fazer o seguinte exercício. Eu estou acostumado a saber disso sobre essa perspectiva do carinha que está do lado da esquerda. É ir lá buscar a mesma notícia e como que ela está sendo falada pelo cara da direita. Então, o canal meu, o canal do outro, seria fazer sempre esse paralelo. É super difícil, porque você vai ver pessoas falando o contrário do que você pensa. Você vai ver pessoas lendo a coisa totalmente diferente do que você leu lá. Entendeu? Para quebrar o princípio da unanimidade, certo? Isso, para quebrar esse princípio, se sentir incomodado. Você vai se sentir incomodado. Entendeu? O meu pensamento é um pensamento assim, ele não é tão esquerdo, eu me considero uma pessoa muito centro-esquerda. Eu tenho muita dificuldade de ouvir Jovem Pan. Muita dificuldade, porque a Jovem Pan ela criou um perfil muito específico ali e um pensamento, mas às vezes eu vou lá e escuto para saber como que esse outro olhar está falando. E talvez ali eu perceba uma coisa que eu não estava percebendo. Mas o principal é o seguinte: busque mídias oficiais. Busque mídias que estão ligadas aos princípios éticos do jornalismo. Princípios éticos do jornalismo, fato, defesa da fonte, vários princípios. É legal até estudar um pouquinho sobre isso. O que caracteriza ali o jornalismo? Porque o que a gente está tendo hoje é o seguinte: eu vou te dar um exemplo com meu pai. Meu pai chegou para mim e falou assim: você viu quais são os melhores carros do mundo? Não, os melhores carros do Brasil? Eu falei, não, aqui, ó, vou te mostrar, esses aqui são os melhores carros do Brasil. Aí eu falei, pai, na hora que terminou, eu falei, pai, mas vamos criar uma reflexão aqui. Esses são os 10 melhores carros do Brasil para esse cara que gravou esse vídeo. Mas você entende que às vezes a gente está pegando informação de alguém que abriu uma câmera e filmou. Que é uma coisa assim maravilhosa, mas extremamente perigosa. Qualquer pessoa pode fazer um vídeo. Qualquer pessoa pode fazer um vídeo. Qualquer pessoa pode dizer o que quiser. Lembra do início da aula. Mas, assim, está ao alcance da pessoa. Então, eu faço a lista dos 10 melhores carros. Só que eu não digo os 10 melhores carros para mim. Eu escrevo lá quais são os 10 piores carros da Renault. Quais são? Aí você entende que tem uma parcela gigante que simplesmente pega essa lista e começa a dizer: o melhor carro da Renault é esse. O outro, não, o melhor carro da Renault é esse. E vai. Lembra da propaganda nazista? Circulando. Entendeu? Então é complicado. A sua pergunta é complexa pra caramba. Eu iria por esse caminho. Tenta furar a bolha e busca mídias oficiais. Se não tiver no Brasil, busca fora. Se não tiver no Brasil, busca fora. Ai, professor, mas eu não falo inglês. Alguém pode pensar assim: filho, não tem mais essa desculpa. O chat GPT está melhor do que o Google para traduzir. Pega o texto do The New York Times, pega um texto. Estou falando um jornal que vem na minha cabeça agora. Não é que necessariamente é bom, mas busca fora. Busca fora. Como será que eles estão enxergando aqui? Você tem um conflito aqui no Brasil, como será que essa galera está enxergando a gente aqui? O que está sendo destacado? Mas a gente sempre fala de um ponto de vista. Não existe mídia isenta, tá? Não existe mídia isenta, nem do lado nem do outro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ok, obrigado. Eu que agradeço, cara. Mas é complicado, hein? É complicado, é difícil. Eu posso... Mas, assim, eu acho... Não sei se eu preciso, mas eu posso depois disponibilizar o slide para vocês, mas foi mais para
para a partir das imagens ali, trabalhando tudo, mas se por acaso quiserem, tá? Larissa. Essa questão de você falar que não existe mídia isenta, ela me deu, tipo, um gatilho aqui de pensar que mesmo a gente que tenta tanto não excluir uma camada social, não excluir um grupo social, a gente sempre vai estar pensando mal de quem pensa o contrário. E a gente, tipo, invalida essa pessoa como um ser humano, como uma pessoa mesmo. A gente começa Princípio do a... nazismo lá. Só te interrompendo. Exatamente. Princípio lá do nazismo. Você desumaniza ela. Você desumaniza outra pessoa e aí a pessoa que desumanizou não se sente culpada por isso. Nossa, realmente. Essa aula foi muito... A palavra foi gatilho mesmo. Por favor, que sejam gatilhos produtivos, hein? Se por acaso alguém entrar num gatilho, numa onda, aí você manda mensagem para mim de áudio e a gente conversa, tá? Aqui é o drama positivo. É positivo que nos faz movimentar, tá? É a Rosa Luxemburgo, né? Se a belezinha estiver aí, me ajuda. É a Rosa Luxemburgo que diz que quem não se movimenta não sente as correntes que os aprisionam. É isso mesmo, Arsênio? Essa frase é massa. Olha, quem não se movimenta não sente as correntes que te prendem. Depois olha na internet que o algoritmo aí também já vai trazer. Quem mais? Mário, Oi. eu tenho uma pergunta. Com relação aos algoritmos tecnológicos, tipo, eles podem acabar influenciando na percepção de uma identidade nacional, cultural, dentro de sociedades pós-liberais, principalmente com relação no contexto da memória histórica, patrimônio cultural, enfim. Muito, muito. Sem sombra de dúvidas. Porque é muito doido, porque por mais que o algoritmo seja algo que funciona por meio da inteligência artificial, como a gente falou, existem pessoas por trás das empresas que fazem isso. Então você conseguiria, é o que o Arsênio falou da educação, você conseguiria produzir qualquer movimentação social a partir de uma perspectiva de algoritmo. Sabe? Mudar a visão sobre o próprio país, mudar a visão sobre cultura, de que maneira que... Só que o que acontece? Quando as pessoas começam a se informar, aí, Chuchus, aqui está a grande questão para deixar a gente triste mesmo na sexta-feira. Se nós, por meio da tecnologia, começarmos a ganhar uma educação mais emancipadora, uma educação mais transformadora e ficar um pouco mais crítico em relação ao mundo que é mostrado, a tendência é que, progressivamente, paremos de consumir tanto essa mesma tecnologia. Então, o que acontece? Será que realmente nós vamos ter algum esforço por parte dessas empresas? Porque quando eu me sinto angustiado, quando eu me sinto depressivo, eu preciso achar aquilo que me traz para a vida e que me dá conforto. Quando me traz para a vida, me traz conforto, eu tenho a tecnologia. E aí eu vou me alimentando dela, E quando você ganha determinada consciência, não é lucrativo. Não é lucrativo ter pessoas conscientes, é lucrativo ter pessoas depressivas. Para quem viu o filme, de novo, porque eu me baseei a aula nesse do Não Olhe para Cima. Quem viu o filme lembra que toda hora no filme entra uma imagem de uma criancinha, de um bichinho. Vocês lembram? Tá passando o filme, aí mostra um bichinho, uma coisa fofinha, tal. É o filme brincando com a nossa percepção do algoritmo, que é falado lá. Tipo assim, a hora que você começa a ficar nervoso e vai percebendo o que está acontecendo, aparece um gatinho. Entendeu? Aí você, que gracinha. Eu adoro me alienar de vez em quando, entendeu? Mas é foda. Fala, Lemoine. Tá dando para me ouvir? Sim. O senhor já começou... Lemoine, antes de você falar, a Lemoine tem as melhores postagens do Instagram. Eu sou fã número 1. Tudo que ela posta, eu vou lá e olho, porque eu sei que vai ser engraçado. Então, pode ir. Obrigada. O senhor, quando o senhor começou a apresentar o tema, né, sobre a questão dos fatos, porque a história, até então, ela era muito factual. Você tinha um fato e... Nos tempos modernos e contemporâneos, as pessoas começaram a questionar os fatos. Então, é como se, através
de uma abordagem ali crítica, a pessoa olhasse para o fato e falava, não, eu não concordo que esse fato é um fato, né? E aí tem toda a questão da seleção de verdades, né? De você escolher a verdade que mais te agrada. Nos dias de hoje, por mais que nós tenhamos veículos de informações oficiais, e aí entra o que o senhor falou sobre furar a bolha, ver informações sobre perspectivas diferentes. Quando os assuntos são assuntos emergentes, por exemplo, questão de autismo, cura do câncer, assuntos que ainda não existe um fato científico final. As pessoas estão estudando. Como que a gente vai se informar sobre assuntos emergentes, sendo que pessoas podem simplesmente olhar para um fato que tem indícios de verdade, mas não tem um ponto final, e simplesmente falar que aquilo não existe? Buscando, essa é mais simples de responder, não significa que a sua pergunta é simples, é extremamente complexa, mas buscando as pessoas que estão estudando e não opinando. O que a gente percebe hoje em dia? Opinar é uma coisa, estudar é outra. E a gente está percebendo pessoas falando sobre assuntos que elas não têm sequer uma base. Aí, Lemoine, você tem que buscar o quê? Não tem tanta coisa ainda. Busque quem está estudando. Deixa eu falar uma coisa para você da minha vida aqui. O meu filho, Antônio, ele acabou de ser diagnosticado com TPS. Se chama transtorno do processamento sensorial. Então, está dentro do campo, pelo que eu estou lendo e buscando informações, dentro do campo do espectro, né? Autista. Então, por quê? Ele tem ultrassensibilidade para olfato, para sons, né? Audição, olfato, paladar, textura. Coisas incomodam ele profundamente. E a gente foi buscando até... Nossa, a hora que a médica falou disso, eu fui buscar o quê? Pessoas que estudam sobre isso, né? E não pessoas que simplesmente abrem um canal no YouTube e saem falando. Eu não sei vocês, eu achei maravilhoso, e eu não sigo luta, não sigo essas coisas, mas eu achei maravilhoso a situação do Popó com o Bambam. Sabe por que eu achei maravilhoso? Que o Bambam é um cara que resolveu lutar com o Popó e disse assim, eu vou lutar com o Popó, eu vou ganhar, ficou provocando ele e tal. Ali você viu uma luta da ciência com a opinião, entendeu? Em 36 segundos. Chega a ser ridículo quem viu a luta. A hora que começa, o Bambam começa a fazer uns movimentos assim, ó. O Popó só fica aqui e tal, e bum! Então, o que é isso? Não pode nem chamar de luta. Mas ali, você sabe o que é mais doido? Que eu não duvido que o Bambam realmente acreditou que ele ia ganhar. E aí nós estamos num momento de pessoas que que criam opiniões e criam conceitos sobre determinados temas, e elas têm certeza que elas estão certas. Então, eu acho que ele falou, eu vou ganhar desse cara. Sabe por quê? Eu acredito. Não tem um cara exótico na internet aí que eu acho o fim da picada, um que fala assim, eu sei fazer tal coisa. Para mim, que é cara humorista, tá zoando com todo mundo. Mas eu que falo assim, eu pensei, aí alguém me lembra, quem que é esse cara? Assim, ó, eu fui lá e eu já consegui entender a mente dele, e aí eu já consegui e tal. Pablo Marçal, é isso aí mesmo. O cara pode gravar 1000 vídeos daquele, bota ele na frente de um cara, bota ele na frente do especialista, vai ser o Bambam com o Popó. Vai ser o Bambam com o Popó. Nossa, a aula foi tão profunda, eu tô terminando com o Bambam com o Popó. Mas faz parte, né? Tem conhecimento em tudo aí. Ai. Gente, eu adorei. Não sei se vocês vão me chamar para dar outra aula no curso, mas se chamarem, estou aqui à disposição de vocês, trabalhar algum tema de humanidades, comentar alguma coisa, participar de algum debate. Mas é muito bom assim, né? Porque eu dividi ali uma reflexão, e a partir dessa reflexão, nossa, eu vi perguntas, uma pessoa falou outra falou... É assim, tá? É assim. E vocês têm que ter muita disciplina para a aula online valer para vocês, entendeu? Não percam o foco, não cai, porque daí você está caindo na onda da rede social mesmo, ficar fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. As aulas de sexta-feira, pega o computador, coloca na sua frente, desliga o celular, pega um caderno, faça desse momento um momento assim, ó, de concentração absoluta no que está acontecendo aqui, ó, no momento. Porque o que a maravilhosa da Vitória fez a gente lembrar hoje foi que a vida passa muito rápido e que cada momento ele pode ser único, tá? Único.
Então, para de viver várias coisas ao mesmo tempo e vive uma de cada vez, tá? Mas, Arsênio, ó, queria te agradecer. Eu estou emocionado, cara. Esse projeto está continuando e do jeito que é, né? Os meninos, né? Eles, é deles, né? Lembra? A gente tinha antes assim, eu estou fazendo um projeto de cursinho, eu vou chamar os professores. E, de repente, a coisa foi assim, não, mas peraí, vamos fazer junto, né? Vamos fazer junto, vocês mesmos chamam, vocês mesmos organizam. Nossa, é massa demais. Mostra um pouquinho do que a educação poderia ser, né? Ela poderia ser tão diferente, né? Exatamente. Ela poderia ser tão diferente. Vocês poderiam chegar para a gente, propor currículo, propor o que nós vamos estudar, formar junto, formar método. Quem sabe? Tá. E, Mário, quando você tiver mais um tempinho ainda, até o final do semestre, até o final do cursinho, você vai ter mais tempo de Portugal, vai ter mais vivência, mais experiência para poder nos contar essa realidade aí. Que a gente fica falando da Europa agora aqui, né? E eu sei que as coisas estão fervilhando aí em alguns temas, né? Estão vendo a ascensão aí dessa ultradireita, da questão do preconceito, do racismo. Aqui em Portugal, muito forte. Estão vendo a questão da falta de população, preconceito contra o imigrante, essas contradições todas que a gente relata aqui com os meninos. Então, eu gostaria que você reservasse também um outro momento para nós, né, moçada, para que a gente pudesse fazer, de repente, um dia de debates com a área de humanas todas aí. Muito legal. Não, e assim, Arsênio, eu estou aqui como bolsista da CAPES, eu estou liberado pelo Instituto Federal, então essas contribuições da minha parte, eu tenho elas como obrigação. Eu tenho obrigação de socializar isso. Eu tenho obrigação de socializar o que eu estou vivendo aqui. E aí, pessoal, ligado até o tema da aula, eu termino aqui no dia 15 de setembro, o meu doutorado aqui, e eu só volto eu termino dia 30 de setembro, só volto dia 15 de outubro para o Brasil, porque eu vou fazer, Arsênio, um mochilão em que eu vou passar pela praia de Omarra, lá do dia D, depois eu vou para a Alemanha, nos campos de concentração e na Polônia. Então, eu quero fazer sabe, aproveitar que eu estou sozinho, pode pôr uma mochilinha nas costas, ir para um hostel, dormir, mas eu quero fazer esse não um passeio, essa experiência, que vai ser vai ser muito pesado, mas muito importante. Mas que vai te tocar, né? Isso é importante. Vai. E é isso. Tá. Pessoal, o Mário está à disposição ainda alguns minutos. Eu sei que tem muita coisa ainda na vida para fazer agora mesmo. Agora, se tiver mais alguém que gostaria de dar alguma contribuição, de fazer alguma pergunta, alguma palavra, pessoal da comissão, fiquem à vontade. Como eu disse, da minha parte, não tem alegria maior do que eu ter dado essa aula aqui. Tá? Vocês não têm que agradecer, eu que tenho que agradecer. Muito, muito, muito. Eu sou professor, eu sei que o Arsênio é professor, nós não estamos, nós somos. E a minha alegria é essa aqui. Mudou meu dia aqui hoje, só de dar essa aula com vocês. Eu vou ficar pensando nela por muito tempo. Tá? E contem comigo. E eu ainda vou abraçar vocês. Eu volto no fim do ano e eu vou aí dar um abraço em vocês, porque nós somos seres humanos e a gente precisa se abraçar, né? A gente precisa se abraçar. Tá bom. Pessoal, então antes do Mário... Tem a lista de presença aí passando. Então, o Mário, é o seguinte. Isso, tem a lista de presença passando. Pessoal, e tem outra coisa, tem um formulário que nós estamos fazendo aqui um diagnóstico, sabe, Mário? E que os alunos estão respondendo aqui sobre a questão do nosso horário, que a gente fez a mudança do horário e a gente quer fazer um diagnóstico sobre qual tem sido a percepção dos alunos em relação às mudanças, alguns problemas que têm acontecido. Então, eu quero pedir para vocês, moçada, entrem lá no formulário da diagnóstico proposto pelas coordenações lá e respondam lá sobre a questão dos horários da escola, dos lanches, da refeição, aquelas coisas todas. Eu acho que é importante para nós tentarmos tomar decisões mais assertivas aí para atender vocês. Beleza? Ô, Mário. É importante. A contribuição de vocês é muito importante. Vocês têm que falar, tá? Nesses casos. O Arsênio está certo mesmo, tá bom? E esse lance da aula, só um último dica aqui do IPES, aula online tem outra dinâmica, entendeu? Então, eu acho assim, minha sugestão é não fiquem tão presos, nossa, tem que ter tantas horas de aula com o professor. Eu acho que falam assim, fala com o professor, prepare algo para a gente aí, sabe? De vida.
para perder aquela mentalidade, né, Arsênio, do horáriozinho de cursinho, assim, ó, eu tenho que ficar falando. O Arsênio falou que eu tinha 1 hora, ó, já estamos 7h14 aqui, entendeu? Então, sair um pouquinho dessa caixinha. E obrigado. Só isso. É só isso que eu tenho para falar. E muito saudade. Antes de tudo, além de deixar o convite bem explícito que a gente vai fazer bonitinho para você para a Aula da Saudade, a gente também te convida para participar da nossa última contagem no dia da Aula da Saudade, tá? É lógico. É lógico. Você vai participar com a gente. Quero renovar minha foto. Sim. E agradecer por essa aula, que é incrível, é muito bom estar com você. A gente tem muita saudade dessa aula. Muito obrigado por ter sempre estar disposto e responder a gente tão rápido. E é isso. Na hora. Tamo junto, viu? Tamo junto. Cito aqui para fechar minha aula o Emicida. O que nós tem é nós mesmos, viu? É isso aí. Valeu, gente. Valeu, Mário. Obrigado por tudo. Abraço. Tchau, tchau. Abraço de Portugal. Um abraço aqui de Portugal para todos vocês. Vou ali tomar um vinho de €1,80. Beijo. Tchau. Aposta lá no Instagram e me marca lá a aula. Eu quero pegar foto lá que eu quero postar. Ó, terminou a aula de redes sociais eu falando, posta e me marca lá que eu vou. Falou. Abraço. Beijo. Feliz Natal.